Alô, amigo do canal, temos mais um vídeo aqui. Temos cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse que nos fala aqui é o pastor João Nunes. E temos aqui para trazer mais um vídeo aqui de uns sonhos que eu tive. E eu vou contar para os irmãos aí. E todos aqueles que estão inscritos no nosso canal, todos aqueles que vão se inscrever no nosso canal. Eu vou contar uma história de um sonho aí, através da palavra de Deus. Então, estarei aqui falando sobre a palavra de Deus. E Deus estará abençoando cada um que estiver assistindo esse vídeo. E você não esqueça de assistir até o final esse vídeo. E você assistindo até o final, você estará recebendo as bênçãos de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E também se inscrever no nosso canal e deixando seu joinha, nos ajudando aí a divulgar a santa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos gravar um vídeo aqui. Eu quero ler a palavra de Deus aqui, no livro de Joel aqui. Vamos ver Joel capítulo 2, versículo 28. É Joel 2, versículo 28 que nos diz assim: E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos servos e os vossos filhos profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos mocinhos terão visão. Aqui, Deus falando ao profeta Joel que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Quando Deus está falando que vai derramar o espírito dele sobre toda a carne, mais embaixo sobre os meus servos e sobre as minhas servas, sobre todo aquele que aceitou Jesus como Salvador, que aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma, recebeu Jesus na sua vida, no seu coração, com alegria e busca o Senhor. Porque quando você aceita Jesus, você deve fazer uma coisa, que é orar a Deus, que é começar a buscar o Senhor em oração, falar com o Senhor em oração, porque você orando, você vai ter uma experiência com Deus. Todo aquele que ora, dificilmente não terá uma experiência com Deus. Essa experiência vem através da oração, do clamor do povo, do teu clamor. E Deus, depois que você tem aquela experiência de oração, você recebe o batismo do Espírito Santo e fica um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Quando nós falamos cheio do poder de Deus, nós estamos falando cheio do Espírito Santo. É por isso que ele disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Todo aquele que invocar o Senhor. Se você que assiste esse vídeo e ainda não é batizado no Espírito Santo, você deve de orar, você deve começar a pedir a Deus o batismo do Espírito Santo. Que às vezes a gente fica aí ouvindo as experiências dos outros com Deus e a gente nunca tem uma experiência com Deus. Por que não tem uma experiência com Deus? Porque nós não oremos, nós não se entreguemos ao Senhor. Você deve de orar, deve de se entregar a Deus e buscar o Senhor, para que Deus te encha do Espírito Santo. Pedro, lá no Pentecostes, foi cheio do Espírito Santo também, ele e os apóstolos estavam ali. E Pedro mesmo ali, quando o Espírito Santo desceu, sobre um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa, e a Bíblia diz que língua como de fogo foi repartida entre eles. Todos eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. É isso, o Espírito Santo traz novas línguas, que é a língua do Espírito Santo. Embora em nossos dias nós temos que vigiar muito, porque o inimigo já está tentando imitar a língua do Espírito Santo, mas nós não precisamos se preocupar com isso, de ver algumas pessoas que o inimigo imita a língua do Espírito Santo, mas nós sabemos que ali não é o Espírito Santo que está falando, porque o Espírito Santo fala através da língua dos anjos,
naquela pessoa que abre o coração para Jesus verdadeiramente, aquela pessoa que crê em Jesus, aquela pessoa que aceitou a Jesus como Salvador e começa a falar em novas línguas. E a língua do Espírito Santo, irmão, traz uma alegria, traz uma paz, que é incomparável a língua do Espírito Santo. Então é maravilhoso falar em línguas e do Espírito Santo. Isso significa também estar cheio do Espírito Santo. Pessoa cheia do Espírito Santo consegue vencer as lutas, dificuldades, os problemas da vida. Mas a palavra que eu quero falar é que diz que nos últimos tempos o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne, e antes de vir, vamos dizer assim, antes de acontecer a grande tribulação, antes de... e haveria sinal no céu, no céu, que estava dando perto da vinda do Senhor Jesus, e então esses sinais acontecerão, e anunciando a vinda do Senhor. E diz assim que os velhos terão sonho, os mancebos terão visões, e outros profetizarão, jovens profetizarão, e outros terão sonhos. E Deus, irmão, tem me usado, incrível que pareça, através de sonho. E eu tenho notado que nesse sonho que Deus tem me usado, Deus tem falado com esses sonhos para mim. Então tenho sentido Deus falando comigo. Eu quero contar um sonho primeiro que eu tive há 3 anos atrás. Eu tive um sonho que eu estava dormindo e de repente eu me encontrei como se fosse um lugar, vamos dizer assim, uma casa ou um porão ali dentro daquela casa que estava cheio de semente de milho, semente de abóbora, semente de feijão, tudo quanto era tipo de semente, até alguns animais tinha ali também. E estava só eu e minha esposa ali naquele sonho. E eu estava com medo, porque eu pensei comigo, eu estou aqui com essa semente, e só eu que tenho essa semente aqui. Era uma espécie como tivesse assim uma perseguição contra a igreja, contra os crentes, contra nós cristãos, e nós ali estava sendo perseguido, a minha esposa, naquele sonho com aquela perseguição terrível. E nós estava onde nós tinha bastante semente de comida. Dá a entender que ali Deus estava, vamos dizer assim, nos guardando, sustentando naquele lugar ali onde nós estava, ali. E a nossa casa, ali onde nós morava, nós estava cercado. Os inimigos estavam ali, que eu disse para minha esposa, agora eles vão entrar aqui e vão nos matar, vão tirar a nossa vida. Isso é no sonho, irmão. O sonho que eu estou contando que aconteceu comigo. São 2 sonhos que eu vou contar. Esse e o outro que eu tive recente. E porque os 2 são parecidos. Então eu vou contar. E aí é um cumprimento da Bíblia que Deus fala que nós ia ter sonho nos últimos dias. E está vendo que nós temos nos últimos dias, nas últimas horas. Hora de nós estar preparados para o arrebatamento da igreja. É hora de nós buscar o Senhor para o arrebatamento da igreja, está esperando Jesus. Nós não sabemos o que vai acontecer no mundo com essa epidemia, onde as pessoas já estão passando fome em algum lugar. E eu digo uma coisa, o crente verdadeiro, irmão, quando Jesus vê que não dá mais para você, ele vai levar você. Ele não vai deixar você morrer de fome aí, com o ímpio, você sofrer junto com o ímpio aí, para o ímpio rir de você, sofrendo, padecendo. Não. Deus vai cuidar do crente fiel. Chega o momento, Deus vai levar os fiéis. E mais, a Bíblia fala sobre uma perseguição de 10 dias. Nós podemos ter algumas perseguições, sim, antes do arrebatamento. Algum momento, vamos dizer assim, de horror, momento de pavor, antes do arrebatamento. Podemos ter, sim, não dá para dizer que não, irmão. Pode surgir perseguições cruéis contra a igreja antes do arrebatamento, antes da grande tribulação. Pode acontecer,
Mas é por isso que é importante, irmão, o crente, ler a Bíblia, orar, jejuar e estar preparado para enfrentar a tribulação. Mas fique tranquilo, irmão. A Bíblia diz que Deus não dá uma aprovação que nós não podemos passar. Se Deus deixar você passar por um aperto, uma perseguição, quem sabe muitas vezes da justiça, do governo, enquanto estiver aqui na terra, antes do arrebatamento, Deus vai te dar força para você passar. Deus vai te guardar e você vai passar pela perseguição. O que você não pode é desistir de ser crente. Primeira meta de Satanás é que você desiste de servir a Deus, que você desiste da igreja, que você desiste, que você nega Jesus. Você tem que ser firme. A Bíblia até fala em prisões de algum de vós. Entendeu? Muitas vezes, se teu pastor for preso, se alguém de você foi preso por causa do evangelho, você não pode chegar a dizer assim, olha, eu vou abandonar Jesus porque meu pastor foi preso. Não. Mesmo que você não pode ir na igreja, mas você vai orar em casa, vai orar onde você estiver, vai falar com Deus, vai interceder para aquele pastor que está lá preso e vai orar a Deus, entendeu? Se a luta chegar na tua casa, também você não pode negar Jesus. Se as pessoas perguntar se serve a Jesus, você vai explicar, eu sirvo a Jesus, sou um crente, não importa o que vai acontecer, porque o inimigo vai querer que tu nega Jesus. Se vir uma perseguição, sim. Então é preciso ter cuidado com isso, irmão. Porque quando vem essas perseguição terrível, e o arrebatamento está se aproximando, irmão. E quando vê o arrebatamento, acontece exatamente um dia após que você negou Jesus. Ou uma hora após que você negou Jesus. Porque aí, irmão, o que vai acontecer? Deus só vai levar para o céu os fiéis, os verdadeiros, os que estão dispostos a passar pela a prova com Deus, a dificuldade com Deus, a dificuldade que surgir no país, no mundo, mas o verdadeiro crente está disposto a passar. É esse que Deus vai levar, irmão. É esse que Deus vai arrebatar o céu. Então, irmão, temos que estar em toda parte vigiando, toda parte orando. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, o que você tem que vigiar? Vigiar para você não cair, vigiar para você não pecar, vigiar para você estar na presença do Senhor. E então eu, naquele sonho ali, eu estava com medo. Eu, a minha esposa, estava com medo. Agora vamos nos matar. O que será de nós? Isso aqui é um tipo do arrebatamento da igreja, irmão. É o momento que você está dizendo o que vai acontecer comigo. É o momento que você está apavorado. Porque quem é que quer morrer na carne? Quem é que quer ser ferido? Dentro de nós queremos ser feridos na nossa carne. Porque nós sentimos dor. Então nós não queremos ser feridos. Então quando vem o pavor, a gente se apavora mesmo, é normal. Mas, porém, mesmo com medo, irmão, vamos dizer, o medo de morrer, o medo de sentir a dor, tem que manter a fé em Cristo. Porque a vitória está na fé em Cristo. Porque Jesus não vai deixar você passar por nada que você vai negar ele. Não. Se você negar, foi você mesmo que negou porque você quis. Você foi o culpado. Negou você porque menos a perseguição, Deus nos dá uma garantia para nós ficar firmes. E eu naquele sonho ali, de repente saí daquela casa e me encontrei dentro de um pátio, que eu estava cercado de casa naquele pátio, a minha esposa, e com medo, mas eu olhei para cima e estava tudo escuro, vinham umas nuvens escuras, muito escuras aquelas nuvens. Mas quando de repente aquelas nuvens escuras que vêm tipo redemoinho, eu só senti, mano, quando eu fui levantado. Eu levantado e a minha esposa de trás de mim. E eu fiquei assim, dizendo assim, meio com medo ainda, o que está acontecendo comigo? A carne sentindo aquele medo que eu estava indo subindo, eu ia subindo, e a minha esposa subindo, e eu dizendo para a minha esposa, para onde que eu vou? Falando com ela em pensamento, para onde que nós vamos? E aí nós fomos indo, quando mais um momento, irmão, eu contemplei a Nova Jerusalém, eu vi a Nova Jerusalém de longe. Aí foi que caiu a ficha naquele sonho, e eu disse assim para minha esposa, estamos indo para o céu, vamos para o céu. E naquele momento, o que aconteceu? Eu comecei a falar em língua.
E aí eu me acordei na cama falando em língua. Foi o final daquele sonho, eu me acordei falando em língua. O que significa isso, irmão? É como Deus falasse conosco, que quando a aprovação estiver grande, que você não aguenta mais, a igreja, quando está falando comigo, não é só eu, para todos os irmãos, para todos os crentes que servem a Deus, quando você não mais aguentar, vai surgir o arrebatamento e Deus vai nos levar para o céu. Não vai deixar nós sofrer com ímpio, é isso que eu estou dizendo. Então eu tive essa experiência com Deus em sonho. Agora, outra experiência eu tive mais ou menos há 3 dias atrás, pela manhã cedo, olha bem, que eu tive um sonho assim, que Deus me mandou preparar as almas para levar para o céu, que ele ia voltar para levar o seu povo, porque ia haver uma grande perseguição contra o seu povo na terra, agora poucos dias, ia haver essa grande perseguição sobre o povo. Então o que Deus ia fazer? Tirar o povo dele da terra, tirar a igreja dele da terra, tirar os fiéis da terra. E aí o que Deus mandou? Preparar as pessoas, preparar as almas. E eu naquele sonho comecei a preparar, eu fiz, gente, entenda como quiser, mas eu estou contando o sonho daquilo que aconteceu comigo. Foi espécie um funil, um cano, tipo um cano que ali, e naquele cano ali, eu estava preparando as pessoas, colocando as pessoas naquele cano, porque aquelas pessoas ali, segundo aquele sonho que eu tive, Jesus tinha me dito que ia levar o povo, aquelas pessoas aí que eu estava preparando, aquelas almas, para ter uma temporada no céu, uma temporada com ele. Era ter a temporada com Deus no céu. E a Bíblia fala, e eu não sei quanto tempo era essa temporada, mas a Bíblia fala, no arrebatamento da igreja também, que Jesus vai levar a igreja, nós vamos ficar 1000 anos com Deus no céu. Depois, Deus vai fazer nova terra e nós vamos vir para cá de volta. E aí faz sentido a temporada que eu tive, que Deus me falou que eu teria que levar aquelas almas para o céu, que Jesus vinha buscar aquelas almas, e para ter uma temporada com ele, que ele ia guardar aquelas almas vamos dizer, do mundo, da perseguição do mundo que ia acontecer na terra, ia guardar. E eu estava ali trabalhando ali, vamos dizer assim, me esforçando, fazendo aquele serviço ali, eu e minha esposa e os que estavam comigo ali, fazendo aquele trabalho ali para o Senhor, com aquele cano que estava ali preparando para levar aquele povo ir para o céu, subir para o céu com Jesus e morar com ele no céu. E tinha um certo irmão que está desviado hoje, e Deus me deu tipo vamos dizer, um ferro, uma coisa que eu tinha ido lá na casa dele pegar este ferro, e trouxe este ferro para minha casa, mas o ferro era dele. Aí ele vem aqui nas minhas casas correndo buscar aquele ferro. E eu cheguei para ele, olha bem, irmão, quando estamos falando de ferro, estamos falando de poder. E eu introduzi aquele ferro como se fosse a alma dele, que eu queria salvar a alma dele. Eu queria levar a alma dele, colocar a alma dele dentro daquele cano, para ele se salvar. Ele não queria. Aí quando eu cheguei na casa dele, eu perguntei, por que tu fez isso? Levou esse objeto teu de volta? E eu disse para ele, tu não quer ir para o céu com nós? E ele disse, não, eu vou trabalhar. Eu não vou com vocês. Aí eu fiquei preocupado, aí eu dizendo para mim, puxa vida, ele não vai ir conosco para o céu. Ele prefere trabalhar e não ir para o céu. Então aquele ferro, irmão, eu entendo como era a alma dele, que eu sempre quis ganhar ele para Jesus, trazer ele para a igreja, e ele nunca quis. Sempre dando aquela desculpa que não quer, que não vai deixar, não vai, sempre tem que fazer alguma coisa no mundo. E era a alma dele. Isso é bom vocês que assistiram de vídeo, ter muita atenção, que quando o pastor está convidando você para ir para a igreja, servir a Deus, descer as águas do batismo, quando o pastor está convidando vocês para vir na igreja, para trabalhar na igreja, para ajudar o pastor em oração, para evangelizar, o pastor está tentando salvar a alma de vocês. É Deus usando o pastor
para salvar a tua alma. Não rejeita este convite que é de Deus, porque Deus quer salvar a alma. Ou seja, naquele sonho era a alma daquele rapaz, que o ferro, aquele objeto de ferro, seria a alma dele que estava para salvar. Prova disso que eu perguntei para ele no sonho se ele não queria ir para o céu, não queria ir conosco. E ele disse, não, eu tenho que trabalhar. Eu preciso trabalhar. Quer dizer, isso está mostrando, é uma pessoa que está ocupada com o mundo, com os trabalhos, e esquece de Deus. Não é que nós não temos que trabalhar enquanto nós vivemos. Não, é que você pode trabalhar, mas você não pode se esquecer da casa de Deus, da igreja. Não pode se esquecer da oração, dos cultos. Você tem que estar sempre nos cultos quando pode, ali com o pastor, buscando, clamando a Deus. Esse é o dever seu. Por quê? Para que quando Jesus voltar, você esteja na arca da salvação. Na arca da salvação, só está na arca da salvação, irmão, quem frequenta os cultos, quem espera Jesus voltar, quem aguarda, ali com alegria, com amor. Não é aquele que deixa para amanhã vir à igreja, amanhã vai se batizar, amanhã vai trabalhar para Jesus. Não é os desocupados, que estão ocupados na obra do Senhor. Eu convidei aquele moço, ele não quis ir comigo, mas eu continuei trabalhando. Eu continuei fazendo aquele, vamos dizer, aquele cano ali com aquelas almas. E aí chegou um momento que parecia que o dia ia clarear naquele momento, no clarear do dia. Isso aqui está falando muito de arrebatamento de sonho, irmão. Vocês vão entender, isso aqui está falando sobre arrebatamento. E eu comecei a pensar comigo, meditar, para a pessoa que estava ao meu lado, a minha esposa ali, e mais alguém que eu não sei que estava ali. E aquele cano estava uma parte quebrada na ponta, meio estragada. Eu disse assim, eu vou arrumar esse cano, vou consertar esse cano. Eu não vou levar esse cano assim, com essas almas, para o céu desse jeito, vou consertar. Isso aí fala em conserto talvez da minha vida, alguma coisa, ou consertar alguma coisa na igreja. Que nós, irmão, sempre tem que estar se consertando mesmo, pedindo perdão para Deus do nosso pecado, porque nós erramos. Então Deus sempre fala para eu me consertar também, para você se consertar também. Todos nós devemos nos consertar. E eu disse, eu vou arrumar isso aqui. Eu vou arrumar isso aqui. E eu estava experiencioso, eu estava ansioso para chegar a hora de eu ir embora. Aí eu fiz uma pergunta para mim. Olha bem, a pergunta que eu fiz para mim, eu disse, mas será que é só esse grupo nosso que vai para o céu? Só esse, neste mundo tão grande? E alguém que estava de trás de mim, um homem grande, que eu tenho certeza que era o Espírito Santo, que estava ali, nos meus pensamentos, falando, ô Jesus, disse, não, assim como tu está fazendo, juntando este pouco, vamos dizer assim, neste cano, preparando essas almas, cada igreja também está preparando. Cada pastor está fazendo também o seu cano, vamos dizer, de pessoas que está preparando para levar para o céu. Eu estou contando meu sonho, irmão, porque eu sou realista em contar aquilo que aconteceu comigo. Eu não estou aumentando. Também não estou dizendo que dia será. Eu sei que foi 3 dias atrás que eu sonhei, mas não sei quando vai ser o arrebatamento. Mas esse sonho é um tipo do arrebatamento da igreja. Aí ele disse assim, ó, um pouquinho de cada igreja vai. Foi o que Jesus disse. Entendeu? Então cada igreja tem as almas, as pessoas que estão ali, os pastores que estão zelando pelas almas, preparando, aqueles irmãos que estão esperando Jesus voltar, seja da minha igreja ou não, mas vocês estão esperando Jesus voltar, você está orando, você está jejuando, você, pastor que serve a Deus, ensina o teu rebanho a salvação, o arrebatamento, você também está nesse sonho. Jesus disse que você também iria. Ele disse não, quando eu estava preocupado, que era só eu que ia subir, ou só aquele grupo que eu estava ali, ele disse não, tem mais se preparando, vai um grupo de cada uma, tem mais gente que também está preparando, tem mais pastores que estão se preparando. Eu me alegrei naquela hora, chorei, e disse coisa boa, estou indo para o céu, Jesus, tu vem me buscar, eu no sonho. E eu e a minha esposa, botei a mão no peito meu
e comecei a dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Se eu pequei, se eu errei, Senhor, me perdoa, Senhor, usa de misericórdia comigo. Mas era um pedido de um perdão com alegria, com prazer, um perdão, tu pedindo perdão com aquele sentimento bom, com aquela coisa boa, com aquela alegria da salvação. Foi o que Davi devolve a alegria da salvação. A alegria da salvação traz isso, uma coisa boa para nós. O salvo tem uma alegria, entendeu? Quando eu vi aquela voz que muitos também iam também, que eu estava ali, eu disse: Jesus vem nos buscar. Jesus vem nos buscar, que alegria. Dizendo: Jesus, tu és bom, Jesus, tu és maravilhoso. Tu tem vindo me buscar, Senhor. E chorei ali, pedindo perdão dos meus pecados. É isso aqui que eu quero passar para os irmãos, que é importante, irmão. Que todos os dias nós devemos pedir perdão dos nossos pecados. Todos os dias, antes de dormir, pede perdão dos pecados. Perdoa, Senhor, meus pecados. Tenha misericórdia. Pede para Jesus lavar tuas vestes no sangue, purificar tuas vestes, para que você esteja preparado, pronto para o arrebatamento. Quando ele vir, você suba. Não fica neste mundo, mas vai com Jesus. Este é o sonho que eu tive e desejo a todos ir com Jesus. Não fique, não, como eu disse, a igreja não vai ficar neste mundo. Você não vai ficar para a grande tribulação. Você vai ficar na grande tribulação se você quiser. Se você não se preparar, você vai ficar. Fique na presença do Senhor orando, que Ele vem te buscar. No momento certo, Ele rompe o céu e vem te buscar. No momento certo, Ele desce nas nuvens e te leva para o céu. Então, te prepara e esteja na presença do Senhor Jesus. E não esqueça de inscrever no nosso canal, deixar o seu like aí. Inscreva, divulga nossos vídeos. E eu quero aqui me despedir. Não esqueça aqui, é o canal do pastor João Nunes, para você se inscrever no canal do pastor canal do pastor João Nunes. Te inscreva e eu quero me despedir na paz do Senhor Jesus. Amém.